Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live. Para quem acha que o mini curso de dor acabou ontem, não, tem um super convidado especial hoje, que é o Pedro Emerson, e a gente vai discutir sobre controle motor. Alguns artigos, bastante artigo, aliás, falam de exercícios de controle motor no manejo da dor, né? Então, eu resolvi convidar para mim o maior estudioso do Brasil, que é o Pedro Emerson, do canal Resgate do Movimento no Instagram. Para quem não segue, siga, porque vale muito a pena. E a gente vai discutir um pouco, né? Primeiro do que é... Boa noite, Gabizinha, tudo bem com você? Primeiro do que é o controle motor, o que são exercícios de controle motor, né? E, enfim, se o Pilates de fato gera o controle motor, né, que a gente tanto busca e que a gente tanto quer aprimorar com os exercícios físicos, certo? Então, eu vou pedir para vocês convidarem um amigo, né, e irem me dizendo boa noite, porque afinal eu sou pisciana com ascendente em Câncer. Boa noite, Neuza, tudo bem com você? Natural e Nutrição Osasco entrou. Muito bem, boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais um pouquinho de conhecimento para vocês. E dessa vez não estou sozinha, estou com um mega convidado. Boa noite, Gi, tudo bem com você? Franciele Pilates. É a Fran de Foz? Não sei, pode ser. Boa noite para a galera que está chegando. Mi, tudo bem com você? Mi, minha prima de São José do Rio Preto. Oi, Dina, boa noite para você também. O pessoal que está chegando, seja bem-vindo. Lisa Isler, boa noite. Boa noite, galera. E aí, Mizinha, como vai São José do Rio Preto? Galera que está chegando, seja bem-vindo. Só explicando o que vai rolar hoje, a gente vai discutir os exercícios de controle motor, né? São citados em vários estudos. Nossa, que desafinada. São citados em vários artigos científicos, em vários estudos. Boa noite, Natália, tudo bem? Como eficazes no manejo da dor, certo? Porém, a gente vai entender o que é controle motor, o que são exercícios de controle motor. Boa noite, Jadson, um beijo, Sandrinha. E se o Pilates gera esse controle motor que a gente tanto busca, né? Então vai ser um bate-papo bem interessante. Eu convidei, na minha opinião, o maior estudioso de controle motor do Brasil. E sigam ele no canal Resgate do Movimento. As postagens dele são bem incisivas, bem claras, né? Boa noite, Jaque. Enfim, admiro demais o Pedro. E faz tempo que eu queria trocar essa ideia com ele e juntar nossas agendas. Foi um pouco complicado, mas enfim, conseguimos. Boa noite, Priscila Cunha Castro, tá falando aí pra você. Buenas. Fala, Val, tudo bem com você, minha querida? Boa noite, Eveline. Outra profissional que deve ser seguida, Valéria Maurício, para quem quer entender um pouco de assoalho pélvico, para quem quer entender um pouquinho de gestação, é ela, Valéria Maurício. Nanda Jane Abraba. Agora minha apelidada já é Abraba. Ai, vocês são demais. Boa noite, Raquel. Boa noite a galera que tá chegando. Sejam todos bem-vindos. Hoje o tema é... Hoje a live é imperdível para quem trabalha com Pilates. Boa noite, Gil. E para quem comprou o curso também, né? De manejo de dor. E o papo vai ser tenso. O papo vai ser tenso porque... as teorias de controle motor têm mudado, aliás, mudaram muito. Isso o Pedro vai explicar melhor pra gente. Eu estudo um pouquinho, mas o Pedro é profundo conhecedor. E a gente vai discutir, será, né, que o Pilates trabalha de acordo com o controle motor de fato, com as novas pesquisas, com os novos exames, com as novas teorias, né? Boa noite, Ramos, tudo bem com você? Sejam todos bem-vindos. Então, desculpa, gente.
Chamem os amigos que trabalham com Pilates, profissionais de educação física e, enfim, amigos que estejam afim de dominar um pouco mais sobre controle motor, de entender o que é o controle motor de fato, porque há muito tempo o controle motor que a gente aprendeu, as teorias que a gente aprendeu na Universidade de Controle Motor, estavam um pouco equivocadas, né? Como tudo, com o advento de novos exames, ressonância nuclear, transcraniana, termografia, enfim, tudo que a gente tem de novos exames, a gente tem novas perspectivas e novas teorias surgindo. Então, a live hoje vai ser interessante, eu acho. Boa noite, Sami. Olha nós aqui outra vez. Olha nós aqui outra vez, né? E é isso. Bora lá passar conhecimento e tentar aprender um pouco de tudo que está mudando na área do movimento. E mudando muito, não é mudando pouco, né? Então, a gente vai falar do nosso querido Pilates. A gente vai discutir, de fato, se o Pilates gera controle motor ou não. Será que o Pilates... O que vocês acham? Fala pra mim. Vocês acham que o Pilates é o melhor método para gerar controle motor, como é passado pra gente quando a gente faz um curso de Pilates? Foi o que eu aprendi no meu curso de Pilates. Que o Pilates, ele gera um absurdo de controle motor, porque ele... você está repetindo, né? Sempre com as mesmas vetorizações. O que vocês acham? Que gera ou não? Tem um delay enorme, então eu vou esperar vocês conversarem comigo, porque senão eu fico triste. A Sami não é? Não sei, vamos ouvir do Pedro Emerson. Vamos ouvir o que o Pedro Emerson diz a respeito das novas teorias de controle motor. A Dezinha entrou, boa noite, a galera chegando. Boa noite a todos que estão aqui. E bora para mais uma live, né, gente? E essa vai ser bombástica, posso garantir para vocês. Para quem acha que as minhas lives explodem o córtex, hoje lá vem. A Elaine tá dizendo que sim, que gera controle motor. O Pilates ele é capaz de gerar controle motor. A Sami tá falando que nó na cabeça, lá vem nó na cabeça. Vamos ver. Só peço pra gente escutar com muito carinho, com muita seriedade o que o Emerson tem pra dizer pra gente. Como eu disse, ele é o maior estudioso, né, de controle motor no nosso país, feríssima. Tem o canal dele, que é o Controle do Movimento, Resgate do Movimento, perdão. E assim que ele entrar na live, fala, Sandrinha. A Sandrinha também acha que sim. Manuzinha na live, filha, que saudade de você. Só assim pra mamãe te ver todo dia, né? Jaque tá falando que com certeza o Pilates gera controle motor. Boa noite, filhota. Acabei de falar boa noite pra você. Então, será que o Pilates gera controle motor? Vou aproveitar aqui que o Pedro entrou e já vou convidar ele, sem mais delongas. Eu acho que você precisa falar um oi pra mim, Pedro. E aí eu consigo te convidar. A Dari também tá falando que sim, que o Pilates gera controle motor. A Désia também tá falando que sim, que trabalha muito no controle motor. Pedro, eu vi que você chegou. Eu acho que você precisa falar um oi pra mim pra eu conseguir te convidar. E vamos entender, né? O que são exercícios? Fala, Rô, como vai o Rio de Janeiro? O que são exercícios de controle motor, né? O que são exercícios de controle motor? A gente tem uma tendência a achar que exercícios de controle motor são exercícios de múltiplas tarefas. Vocês já pararam para pensar nisso? Boa noite, Rosinha. Que são aqueles exercícios em que a gente coloca o paciente no bozu, enfim, que a gente coloca o paciente na instabilidade e dá mais de uma tarefa para ele e pede para ele flexionar o cotovelo junto e colocar a língua para fora da boca, né, e fazer um monte de coisas, acreditando que isso vai agregar o nosso controle motor. Boa noite, Fernanda. Pedro, eu sei que você tá na live
E eu preciso que você me fale oi. Só um oi. Aí eu já convido você pra gente começar a falar, porque eu acho que esse assunto vai render bastante. E a gente vai poder trocar outras ideias a respeito do Pilates. E você vai ensinar bastante pra gente de controle motor. Cadê você? Ah, ele me mandou a solicitação. Sim, tá? Bora lá. Controle motor é diferente de coordenação motora? Aê. Boa noite, Pedro. Opa, boa noite, Janaína, boa noite, pessoal. E aí, tudo É, bem? tudo ótimo e vocês? E você, Tudo primeiramente, tranquilo. né? Mas Tudo tranquilo. Tava fazendo uma enquete aqui antes com a galera, perguntando se eles acham que o Pilates gera controle motor. E todos foram unânimes em dizer que sim, né? E, enfim, primeiro, Emerson, queria agradecer você por aceitar o convite. Você prefere que chame de Pedro ou de Emerson? Pedro, Emerson é sobrenome, Ah, é parecer sobrenome? nome, apesar de parecer nome composto, né? Uma coisa mais, Aham. mas é sobrenome, a família Emerson. Então tá. Então, Emerson, bora lá. Então, Pedro, Pedro. Gente, por que eu sou assim, senhor? É a idade já, sabe? Um dia você chega lá, Pedro. Você vai ver. relaxa, são 9 horas da noite, meio da semana ainda. Se apresenta aí, apesar que muita gente te conhece já. Então, se apresenta para Com nós, fala um prazer. pouquinho da sua trajetória. Vamos lá. Primeiramente, boa noite mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Essa, assim, eu acho que é uma oportunidade bem única para mim de estar falando com um público que está um pouco mais fora da minha bolha, né? E realmente eu tenho buscado mais esse tipo de dinâmica, esse tipo de conversa, porque, enfim, em algum momento a gente precisa realmente saber o que as pessoas estão desenvolvendo, trazer outras ideias, enfim, sempre pelo fim aumentar meu conhecimento, difundir meu trabalho e por aí, né? Então, pô, excelente convite, é um grande prazer estar aqui. E para quem não me conhece, meu nome é Pedro, eu sou criador do Resgate do Movimento, já tenho esse perfil, né, desde 2017, então já são 5 anos que eu venho trazendo alguns tópicos relacionados a neurociências do movimento, que é uma área minha de pesquisa, de estudo, uma área que eu gosto de levar para a prática, que eu aprendi a gostar, né? Eu posso estar com a barba um pouco mais bem feita, mas eu também não sou mais nenhum garoto, né? Já estou formado aí, já tenho uns 12 anos, então já já tem bastante estrada também e sou profissional de educação física, não sou fisioterapeuta, como muitas pessoas pensam, mas gosto muito de. Eu me aproximei muito da fisioterapia durante a minha carreira. Uhum. Ao invés de fazer fisioterapia, resolvi fazer um mestrado na área de reabilitação, que é a, a meu grande, a minha grande prática, né, profissional é voltada para a reabilitação. Então eu converso muito, dialogo muito com fisioterapeutas em pessoas com dor, em reabilitação de lesões, mas nessa transição para iniciar uma atividade física de uma maneira segura, saudável e pensando no longo prazo, né? Então, Bom, então essa é uma oportunidade, né? Primeiro, o que me interessou muito em fazer essa live contigo, eu acompanhei seu trabalho quando eu estava começando lá no Resgate, acho que lá pelo Facebook você já tinha uma presença bem importante. Mas de certa maneira eu tinha um tipo de pensamento na época, uma coisa que eu levava para minha prática, que nesse meio do caminho eu comecei a fazer autocríticas, né, enxergar um pouco as limitações daquilo que eu fazia, e eu acabei me afastando, né, de alguns profissionais e entrando em outros, né, me aproximando de outros profissionais. uhum. E o Pilates, né, o universo Pilates acabou, a gente vai falar bastante aqui, mas o universo Pilates ele acabou se afastando. Eu vou trazer um fato curioso que não sei quem sabe, mas muita gente não sabe. Eu trabalhei com Pilates, bem assim que eu me formei, eu tive estudo de Pilates, o Olha que estúdio bacana. ainda existe, então acho que foi uns 4 ou 5 anos, assim, lá de
2009 a 2014, alguma assim, eu trabalhei com Pilates, né? Administrava o estúdio e dava aula também. Então, eu tenho alguma propriedade porque a gente vai falar agora, porque eu conheço o método. E, então, eu conheço as abordagens e, da mesma forma, eu sei as limitações que envolvem, pelo menos, o Pilates clássico e o Pilates que é mais difundido, mais praticado, mais recomendado, né? E então, por isso que me interessou muito, porque quando eu voltei a ver o seu trabalho, né, você fez alguns comentários, você curtiu algumas coisas, pô, legal, Janaína, né, aparecendo por aqui, e você estava com um discurso totalmente diferente, sabe? Um discurso bem contemporâneo, bem atual, mas ainda assim, com a prática do Pilates, né, trazendo algumas discussões que, cara, para mim eu achei interessantíssimo você trazer temas de neurociências da dor, de controle motor, para uma abordagem que ela é antiga, de certa forma, e eu sempre defendi uma revisitada, né, no Pilates para que ele se adeque a um discurso mais moderno. E me parece que você está fazendo isso muito bem. Assim, eu quero já te dar os parabéns também, né, depois de agradecer, eu quero te dar os parabéns. E eu acho que essa live aqui ela vai ser bem interessante, porque eu também quero saber muito sobre como você tem desenvolvido todos esses é, toda essa transição, né? Como é que você está no mercado hoje? Eu acho que vai dar bastante pano para manga essa live hoje. Sim. Aí, É, com licença, mas também, claro. como provavelmente tem muita gente que está acompanhando a live e está vindo das minhas redes, eu vou jogar de volta para você, o pessoal que está chegando agora também, para você também, se pudesse apresentar um pouco. Sim. Eu tenho um pouquinho mais de tempo de formada que você. Eu estou naquela época que a gente começa a falar que passou dos 30 e deixa para lá essa história. Então, eu sempre gostei muito de biomecânica, sempre fui muito estudiosa em biomecânica. E a minha proposta, o meu primeiro curso, já foi questionando essa. Eu tenho as duas formações, a formação do Pilates clássico Uhum, contemporâneo, mas ao contrário do que muita gente imagina, Pedro, eu vim da terapia manual. Porque quando eu me formei há 30 anos atrás, o Pilates não estava no Brasil ainda, né? Então eu vim de cadeias, né? Então eu fiz a formação em cadeias musculares, de Suchard, enfim, de Gudelive, cheguei a fazer com Leopold Busquet, enfim, fiz todas as cadeias que vieram para o Brasil. E antes de me tornar instrutora de Pilates, né, eu fui terapeuta manual durante muito tempo. Trabalhei no Einstein, o que me deu muito muito conhecimento do corpo num sistema único. Você sabe o que é. Acho que você imagina o que é a porta de um hospital, né? Ali você tem oportunidade uhum, de aprender muito. E quando eu parti para o curso, para ensinar, né, algumas coisas me intrigavam profundamente, né, dentro do Pilates. E uma delas é que, assim, eu tinha um percentual dentro do meu espaço de trabalho que não melhoravam quando a gente. A primeira pulga atrás da orelha que veio para mim é aquela coisa do powerhouse. Foi a primeira questão, ou powerhouse, ou a estabilização segmentar, enfim, que foi muito confundida, né? E ainda é confundida, ainda tem pessoas que trabalham com a estabilização segmentar para tratamento de coluna, enfim. E eu tinha um percentual de alunos no meu estúdio que você pedia a contração da estabilização segmentar e a dor aumentava absurdamente. E aí eu entrei naquela vibe de autocrítica que você entrou agora, e daí fui embora do Brasil, tive a chance de ir em Madrid fazer minha formação clássica, e tive contato com muitos profissionais que eu gostaria de ter tido. Né? Então ali legal. eu conheci muita gente, dentre eles o Máximo Lombardozzi, que fala muito sobre pressões, né? As pressões internas, muito antes de Calfrier, né? Junto com Bernadette lá atrás, naquela geração, Bernadette de Gasquet, já existia, né? O Eliane Finet já pesquisando profundamente as pressões internas e tal. E aí as coisas foram se juntando, sabe? Assim, você vai entendendo o corpo por dentro, você vai entendendo o corpo por fora, você vai entendendo a hierarquia e nunca parar de estudar. Agora vieram essas coisas, agora a questão digamos, de uns 10 anos para cá, né, que veio essa geração mais neurociência, né?
E eu comecei a estudar também, porque eu gosto do método Pilates. Assim, Uhum. Pedro, eu acho que é tão difícil cair no gosto dos médicos. O médico mandar um paciente fazer fisioterapia ou mandar fazer exercício físico. E do mesmo jeito que eu acompanhei a onda da RPG toda, né? Que todo mundo saía do médico com 10 sessões de RPG e fazia 5, 6 anos de RPG, né? Eu acompanhei toda aquela febre. Acompanhei a febre do Pilates quando chegou no Brasil, com o show da Madonna, e todo mundo querendo ficar com o corpo da Madonna. Então as pessoas iam fazer Pilates porque queriam ficar com o corpo parecido das grandes cantoras e grandes atrizes. E hoje eu vejo o Pilates como um método de reabilitação, porque ele caiu no gosto dos médicos, né? Sim. Então, eu acho que isso é uma maneira ainda de trazer o paciente para os nossos espaços de trabalho, o encaminhamento do médico, né? Porque caiu no gosto do médico. E eu acho que a gente tem, eu concordo com você, eu não acho você que eu não tomo pedrada, mas eu tomo muita pedrada. Eu tomo muita pedrada do pessoal que vem da ciência, que acha, que fala que eu sou superficial, que eu acho que eu sei de tudo. Não é, porque o meu público é um público que veio do Pilates. E o meu Uhum. público é um público que saiu da universidade, fez a formação de Pilates, a mais barata que tinha, não teve a condição de fazer a formação clássica, e está aí no mercado de trabalho. E hoje, esse público está lidando com hérnias, com listeses, enfim, e com todo esse modelo novo biopsicossocial, esse pessoal ainda está preso na crença do powerhouse ou da linha profunda do Tom Myers, que prega o Pilates clássico. Então, eu acho que é minha função é tirar esse povo da caixa, tá? E mostrar para eles, olha, tem muita coisa além, tá? Tem muita coisa além e muita coisa que a gente pode fazer, inclusive, dentro do Pilates, dentro de um espaço de Pilates, né? Então, e no Brasil, e concomitante a tudo isso que aconteceu no Brasil, uma divisão absurda entre o Pilates clássico e o contemporâneo, onde ao invés de todo mundo se juntar, né, e tentar, porque todo método é assim, né? As coisas evoluem, a ciência evolui. E um método que começou a ser desenvolvido lá na Primeira Guerra Mundial, cara, não pode ser descrito ainda como o melhor método, o melhor exercício físico. Eu falo isso e Sim. eu tenho um estúdio de Pilates. Só que o Pilates clássico, Pedro, tem um problema muito sério, né? Eles entram numa esfera que é assim, é trabalhar o corpo, mente e espírito. Agora entraram nessa vibe, sabe assim? O Pilates te leva para trabalhar corpo, mente e espírito. E aí o que que acontece? Entrou numa vibe da yoga, sabe assim? Uhum. Então, assim, não, nós não somos simplesmente um método de exercício físico. A gente é uma filosofia. Beleza. Não tenho nada contra quem quer seguir a filosofia da yoga e a filosofia do Pilates, certo? Só que é difícil pra caramba seguir a filosofia do yoga e a filosofia do Pilates, né? E aí você tem que repetir as 34 do match todo dia, enfim, o Pilates exercício, eu fiz uma conta outro dia, o Pilates ele é um método que ele começa com o match, os 34 básicos do Pilates, você conhece, ele tem 16 exercícios com alavancas de flexão, Pedro. E aí, o cara chega com dor cervical, cheio de crença, e você põe ele para fazer um The 100, que é o primeiro da série, né? E aí, você acha que essa pessoa vai voltar? Então a gente tem que contextualizar tudo, né? O Sim. Joseph desenvolvia isso, começou a desenvolver na Primeira Guerra Mundial, e a gente está em 2022, cara. O quanto da Então, aí, ciência mudou, tem 100 né? anos aí, pelo menos. Mas antes da gente discutir essa coisa do Pilates, eu queria que você falasse, Sim. primeiro explicasse para a galera o que é Uhum. coordenação motora e o que é controle motor. O... Bom,
Deixa eu tentar contextualizar de uma forma. Vamos começar com controle motor, porque talvez coordenação motora esteja mais relacionada, né? Esteja contido dentro da definição de controle motor. Sim. Então, uma das grandes, talvez, dificuldades de quem está saindo da faculdade, né? Por mais que tenha tido algumas disciplinas de controle motor, de neurociências, alguma coisa mais específica, é quando realmente faz esses cursos, né? Quando entra em contato com estabilização segmentária ou qualquer coisa relacionada a isso, é começar a nomear aquele tipo de exercício como um exercício de controle motor. É a mesma questão dos exercícios proprioceptivos, né? Fica aquela nomenclatura e algumas pessoas têm um pouco de dificuldade, cara, o que é controle motor de fato, né? Então, para a gente colocar assim, as coisas mais limpas assim, controle motor é uma área de estudo. Ponto. Assim como biomecânica é uma área de estudo, cinesiologia, anatomia, controle motor é uma área de estudo que tem como objetivo compreender, entender e estudar como os nossos movimentos são controlados. É só isso. Controle motor é só isso. Tá? Mas, obviamente, que quando a gente começa a estudar controle motor, a gente tem toda a parte neurofisiológica, né, estrutural, de o que cada estrutura faz o quê, né, nossos sentidos, nossos músculos, sinapses, então tem toda essa parte neurofisiológica, mas também tem uma parte que, aí é aquela que me chamou muita atenção, que tudo bem, a literatura ela traz fatos sobre o que já foi descoberto a respeito de reflexos, de, de coordenação segmentar. Ela traz uma série de fatos que são de fatos já validados na literatura, mas diferentes autores pegam esses fatos e vão desenvolvendo as suas linhas de raciocínio em cima para tentar entender e tentar explicar como o nosso movimento é controlado. Aí a gente tem várias abordagens diferentes de controle motor. Então a gente tem abordagens que elas chegam a ser muito distintas, como por exemplo, a abordagem mais voltada para que a gente talvez seja até mais famosa, mais tradicionais, que são as abordagens computacionais, que enxergam que o nosso cérebro, o sistema nervoso, ele funciona como um computador, né, um processamento de dados, de informação. Elas colocam uma ênfase muito grande no papel do nosso sistema nervoso central, por exemplo. É isso, eu estava falando numa live outro dia, né? Se isso fosse verdade, se existisse um computador dentro do nosso cérebro, como que o Medina teria feito uma manobra inédita para ser pela terceira vez lá de surf? E se a gente realmente processasse, se a gente realmente tivesse a capacidade de processar todas as informações pertinentes ao movimento, a gente seria um gasto energético tão grande que não faria sentido né, em uma escala evolutiva a gente estar aqui hoje tendo essa live, porque isso não faz sentido para o nosso sistema. Né? Então, tudo bem, aí quando vão vindo essas limitações, todas essas abordagens elas vão sendo revistas, vão trazendo outras propostas, então tá bom, não é bem assim, mas ainda assim são abordagens que colocam uma ênfase muito grande no papel do indivíduo, do sistema nervoso central, no controle do movimento. Em uma outra ponta, a gente tem abordagens que a gente vai chamar de abordagem ecológica, que ela dá menos ênfase no papel do sistema nervoso central e tenta enxergar mais como uma integração, uma sinergia entre o indivíduo, o ambiente e a tarefa. E a gente tem outras abordagens, outras teorias menores que vão se aproximando de um lado ou de outro. Então, para a gente ter um panorama mais ou menos geral desses 100, né, desses últimos 100 anos de estudo de controle motor, a gente tem essas duas grandes abordagens. E, então, por exemplo, hoje quem acompanha meu trabalho sabe que eu sou muito fã da abordagem da complexidade dos sistemas dinâmicos, que são abordagens que também vão tentar explicar o controle motor, como nós controlamos o nosso movimento, que se aproximam mais das abordagens ecológicas. Elas não colocam uma ênfase muito grande no papel do sistema nervoso central. Aí, particularmente, na minha opinião, o sistema nervoso central, ele tem um papel relevante, alguma coisa ali é processada de alguma forma, mas talvez não da maneira como todo mundo imagina que é. E por que eu me interessei muito em estudar controle motor?
Porque chegou no momento de várias autorreflexões, né? Por que que eu saí do Pilates no primeiro momento? Porque eu não tinha muita liberdade para fazer aquilo que eu acreditava, tá? Eu era muito engessado pelo método, pelas expectativas dos meus clientes, né? Porque eles vinham esperando uma coisa e eu começava a colocar kettlebell, eu tentava personalizar mais o atendimento ali, que, cara, no final das contas eu não estava mais dando aula de Pilates. Então, cara, aí eu acabei me mudando, aí, cara, quer saber? Eu vou desfazer aqui minha parte, né? E larguei o Pilates. Particularmente eu não tenho saudade nenhuma, mas foi um grande aprendizado. Mas voltando ao controle motor, o... então eu comecei, cara, nessa série de autorreflexões, né, de tentar enxergar as limitações dos modelos mais tradicionais. Acaba que quando você vai investigando literatura, sempre algumas palavras, né? Vários autores, e talvez quem estiver aqui assistindo vai pegar um livro do Myers, vai pegar um livro do Gray Cook, você vai ver que muitos deles usam palavras como, por exemplo, programas motores, reprogramação do movimento. Então, todos eles, todos os autores, eles para explicar os seus métodos, eles trazem um embasamento, muitas das vezes mesmo que sem querer, tá? Eles vão repetindo palavras, mas quando ele fala de reprogramação de movimento, a abordagem dele já me dá pistas de que está muito associada à teoria dos programas motores. Sim. Então, se eu conheço as limitações dessa teoria, eu já começo a apontar algumas limitações das abordagens. Eu posso até continuar lendo, mas eu já vou saber que ele vai está muito mais próximo de modelos cinesiopatológicos, da ideia de que existe um movimento ideal, de que a gente tem que diminuir variabilidade motora, de que a gente tem que treinar repetição, repetição, porque é o que faz sentido dentro dessas abordagens maiores. Então eu comecei a investigar muito mais, cara, então eu preciso entender melhor essas abordagens, ser crítico, né? Eu preciso entender para poder criticar. Então, sempre quando surge algum método, algum discurso, eu já consigo filtrar algumas posições que eu já sei se aquilo faz sentido para mim ou não, se aquilo está contido dentro de uma abordagem mais contemporânea, de um modelo mais biopsicossocial, que são modelos que estão mais próximos do quê? De enxergar o indivíduo, o ambiente e a tarefa interagindo. Deixa Você eu te contar uma consegue? coisa engraçada. Por favor, por favor. Eu fui pensando nisso, a última palestra que eu dei, que foi no congresso da MetaLife, eu falei no congresso, falei um pouco, né, da evolução do controle motor, desde Bernstein, né, que a gente tem lá, né, dos graus de liberdade e tal, não sei o quê. Falei que o homúnculo, não, esquece o homúnculo, né, aquela coisa enfim. Isso. Para eles é muita novidade, né, eles ficam, como assim? Aí eu falei, então assim... Aí eu cheguei no meio do congresso e falei assim, vocês sabem que o primeiro nome do Pilates, todo mundo estava num congresso de Pilates, né? Sabe que o primeiro nome do Pilates foi contrologia, né? Porque o Joseph, ele queria Verdade. que a gente controlasse todos os músculos voluntários no corpo e aí sim a gente não teria nenhum tipo de problema corporal. E eu, hoje, com certeza, baseada nas novas teorias de controle motor, eu posso dizer para vocês que a contrologia é impossível de ser atingida. Impossível. Aí depois, o organizador do congresso falou assim, cara, eu não sei se você é louca, assim, ou se você sabe muito, porque diante da propriedade que você chega dentro de um congresso de Pilates e fala que a contrologia é impossível, a gente teve que chamar segurança para tirar você daqui. Não, porque é fato, as pessoas têm que saber, têm que sair da caixa. Tem. E tem que ter alguém para falar. Eu costumo, sempre quando eu vou começar a ensinar, né, quem fez meus cursos sabe que o meu ponto inicial de discussão é o trabalho de Bernstein. É ali que eu acho que é um ponto bom para a gente começar com ali começou a mudar, né? A gente uma disrupção exatamente. Ele trouxe algo muito interessante que ajudou muito a gente entender a questão da variabilidade motor. Então, acho que, tudo bem, existem muitos Sherrington, vem um pouco antes e é tão relevante quanto, mas Bernstein eu acho que começa uma discussão muito interessante, que aí a gente entra no campo do que é a coordenação motora, né? Então, só trazer, o Bernstein trouxe um fato novo para a literatura. É interessante que ele desenvolveu seu trabalho ali mais ou menos na década de 20, 30, mas as traduções aqui para o lado ocidental só foram lá para o final da década de 60, 70.
né, que era tudo em russo, aí quando começaram com algumas traduções, então chegou tardiamente aqui. Mas Bernstein, acaba que sendo meio que ao acaso sempre algumas descobertas, né? Eu vou contextualizar aqui só para colocar todo mundo que está Claro. assistindo no mesmo. Bernstein ele trouxe um conceito da repetição sem repetição, né? Então ele observando como é que cotovelo, ombro e punho se coordenavam, né? Como eles se comportavam durante rebatidas sequenciais do martelo, ele compreendeu, né? Ele achou que a variabilidade dessa sinergia entre essas articulações ela era muito mais variável do que a estabilidade da ponta do martelo. Então, para que o nosso sistema controlasse o martelo numa trajetória ótima, ele explora de maneira variada a cada repetição a posição do ombro em relação a do punho em relação ao cotovelo, em relação ao ombro, com a ideia de que elas estão sempre se compensando, tá? Estão sempre corrigindo seus erros durante a execução, uma repetição após a outra, para manter estável a trajetória do martelo. E Então, para para, entender. inclusive, proteger o corpo, né? É isso que eu falo Sim, para a galera. exatamente. Gente, nosso corpo Exatamente. tem 1000 sistemas de proteção, confia, né? Então, então a gente precisa que qualquer movimento repetitivo, um, uma repetição nunca vai ser idêntica à outra, porque o nosso corpo ele precisa variar, ele precisa se compensar de maneira funcional para estabilizar aquilo que está relacionado com o desempenho da tarefa. Então, primeiro entender que cada tarefa é única e exclusiva para aquele momento que o sistema está desempenhando, certo? Então, estou batendo o martelo, então o sistema ele vai precisar estabilizar o martelo. Então, ele vai diminuir a variabilidade do punho, talvez, mas ainda assim ele vai precisar aumentar a variabilidade em alguma coisa, ou seja, ele vai aumentar nessa... O que significa aumentar a variabilidade? Que a cada repetição o cotovelo vai estar num ponto diferente da repetição anterior. Então é Os músculos variável. estarão mais ativados e outros menos. Isso. Então, para o cotovelo se Fôlego, né? modificar, exato, para o cotovelo Essa se oscilação. modificar, a contração muscular vai ser diferente, repetição após repetição. O recrutamento de unidades motoras vai ser diferente, repetição após repetição. O disparo de sinapse. Então, quanto mais a gente for descendo a nossa observação no sistema de movimento, a gente vai ver que existem sempre muito mais opções para o nosso sistema, né? Opções motoras do que aquelas necessárias para bater o martelo. Então a gente tem uma abundância de soluções motoras, né? Uma abundância motora para que o nosso sistema ele pode explorar. Então, Latache, que é um outro grande autor que eu sempre estou citando, que também Eu cito bastante também. ele traz essa ideia da abundância motora, que é de fato aquela forma como o nosso sistema explora o movimento, né? Ele explora a coordenação, ele explora as soluções do movimento, coordenando de uma maneira variável, repetição após repetição, porque isso é bom, isso é um fato que o nosso sistema faz. Tá? Então, a interpretação que a gente dá para essa variabilidade é que vai determinar também o nosso trabalho na prática. Tá? Sim. O que isso quer dizer? Que historicamente, a gente tem um fato que o nosso sistema ele é variável, ponto. Existe variabilidade motora, não há como negar. Tá? A gente tem várias maneiras Deixa eu só explicar aqui para. Deixa eu só traduzir um Sim, pouquinho aqui para minha galera, pessoal. O que ele está dizendo, gente, é que o controle motor ele vai variar. Segundo o estado psicológico da pessoa, o ambiente que ela está. É diferente você jogar hóquei, sei lá, uma coisa que não se joga no Brasil, mas futebol dentro de casa e jogar num campo de futebol, numa altitude diferente, vento, tudo isso influencia, é latache, tá, Carol? L-A-T-A-S-H. Então, a gente tem que sair desse contexto de que a gente tem esse computadorzinho, que é muito fácil a gente entender isso. isso, e que ele aperta Ctrl X e Ctrl V, e eu vou pegar a minha xícara que está aqui e vou trazer. E da próxima vez que eu quiser pegar minha xícara, se eu colocar ela um pouquinho mais para a direita, o mesmo Ctrl X e Ctrl V vai trazer a mesma xícara com os mesmos músculos. Isso não existe, isso é impossível. Tá? Então, Exato. é nessa pegada que o Pedro está indo. Então, eu vou aproveitar, né? Um contraponto a essa ideia do computadorzinho
Latache ele sugere que a gente, na verdade, controla o movimento, tá? Pelo menos ali direto bom, tentar também não aprofundar tanto, mas ele sugere que a gente controla o movimento controlando aquelas soluções que vão levar ao erro da estabilização do desempenho. Então, quando, por exemplo, eu estou batendo com o martelo em alguma superfície, essas compensações funcionais elas vão acontecendo, tá? Porque o nosso sistema ele está a cada repetição e a cada instante controlando, né, evitando todas aquelas combinações que levariam ao erro, que fariam com que o martelo fizesse isso, que ele bateria longe. Então ele vai se ele controla tudo aquilo, evita tudo aquilo que leva ao erro, todo aquilo que sobrou é o que vai solucionar a tarefa. Então ele vai explorar de forma livre toda a variabilidade funcional, toda a sinergia funcional, sem a necessidade de estar sempre recorrendo a alguma espécie de memória motora para estar sempre confrontando ali com o que está sendo executado. O sistema é livre para explorar a variabilidade funcional. E, obviamente, quando leva a um erro, vai rolar um aprendizado, um feedback, isso vai sendo ajustado em tempo real. Então, é essa interação do ambiente com a tarefa e o indivíduo que é única para aquele momento que a gente está executando a tarefa. Isso vai ser verdade para a aluna no Reformer, no Cadillac, fazendo qualquer movimento, fazendo uma abdominal, fazendo inclusive uma prancha, por exemplo, que a gente não tem repetições. Mas a ideia é que a gente sempre tem, para cada tarefa que cada um de vocês passa ali no Pilates, o nosso sistema sempre vai tentar traduzir aquilo como um objetivo, qual o desempenho. Então você vai falar que ele precisa fazer uma prancha, mas ele não pode tirar a pelve neutra, ele não pode fazer uma... tem que manter, né, também neutra ali a escápula, o cotovelo ele tem que estar alinhado com o ombro. Então você já restringiu a tarefa de certa forma que agora ele tem poucas opções motoras para ficar parado ali, que é basicamente isso que o sistema está tentando fazer. Fica parado aí 1 minuto, 2 minutos e ponto. Sabe? Contrai o powerhouse. Então, a ideia, né, pelo menos do Pilates clássico, é esse excesso de restrição com a ideia de que aquele movimento ele é melhor, né, que aquela estratégia ela é melhor, ela é mais saudável. Mas, na verdade, traduzindo em controle motor, você criou uma tarefa com muitas regras que agora ele tem poucas opções para explorar. Então, se isso não for feito, só para fechar, se isso não for feito com uma intenção muito boa, assim, cara, não, eu quero fazer isso exatamente porque ele tem um padrão X e eu quero ver se ele consegue controlar um padrão Y. Ponto. Beleza. Fez consciente? Pô, ótimo, você está explorando de maneira consciente. Mas se é simplesmente pela crença de que aquele movimento é mais saudável, eu acho que aí escancara a limitação de métodos como o Pilates. Uhum. Deixa eu falar só vamos só responder isso, que é a principal bugada que todo mundo dá, Emerson. Eu já respondi diversas vezes, já desenhei, vamos ver. Carolzinha, presta atenção aqui no tio Pedro, tá bom? Eu não vi a pergunta dela. E o corpo tem esse mecanismo que explicaria a lesão por esforço repetitivo? Se o corpo tem esse mecanismo... Então, o corpo tem esse mecanismo, mas não necessariamente ele vai ter a capacidade de explorar outras soluções. E vários fatores ao longo da nossa vida podem fazer com que a gente, por qualquer motivo, opte, ou porque o nosso sistema, por qualquer motivo, opte por não explorar algumas soluções. Pode ser por deficiências de aprendizagem de determinada tarefa, pode ser por habituação motora, por exemplo, se eu passo 8, 12 horas da minha vida diariamente sentado na cadeira, o meu sistema é aquela ideia, se ele não usa, ele perde. Então não tem por que ele ficar explorando outras soluções, outras contrações, porque ele não tem essa experiência, ele não tem essa vivência ao longo da vida. Então acaba restringindo a minha capacidade motora de maneira geral e, de certa forma, eu estou sempre colocando as demandas, né? Eu estou sempre dissipando cargas, sempre nos mesmos tecidos, nas mesmas estratégias. E a ideia do esforço repetitivo, né? Que isso pode levar a uma lesão por sobrecarga, né? No futuro, aquela tensão sempre no mesmo tecido.
E exatamente isso, uma das ideias que o Latache traz quando ele fala sobre flexibilidade motora. Que a ideia não é a gente treinar um movimento ideal, mas fornecer opções de movimento que vão fazer com que o sistema tenha capacidade de se adaptar Se perante a novas auto-organizar. situações, certo? Então, Exatamente. se o sistema naturalmente ele tem essa capacidade de dissipar cargas, de explorar outras soluções motoras, mas por qualquer motivo ele não está fazendo isso, e muitos motivos podem levar a isso. Fadiga pode levar a restrição de movimentos, dor, histórico de lesão, tudo isso vai diminuir nossa variabilidade Vigilância, motora. né? O powerhouse, enfim. Exatamente. O seu professor de Pilates vai diminuir a capacidade de movimento do seu aluno. Se ele falar que uma coisa é certa e outra é errada, pronto. Para o leigo, é a mesma coisa quando o médico fala alguma coisa para a gente, quando o psicólogo fala. Exato. Para quem não entende, ele vai falar: então, se isso é errado, eu não vou fazer, eu não vou explorar. É mais ou E vai menos. gerar. Ô, Carol, Sim, deixa eu só te fazer uma pergunta. A gente já teve grandes fábricas, né, grandes metalúrgicas aqui no Brasil, com milhares de funcionários, enfim. Se existisse de fato a lesão por esforço repetitivo e fosse algo que é inerente ao nosso corpo, por que todos os funcionários, depois de 6 meses ou 1 ano fazendo esse movimento, não se machucariam? Porque só alguns se machucam. São coisas que a gente tem que refletir. Quando a gente está lendo, sim. como o Pedro falou, quando a gente está estudando, quando a gente está lendo alguma coisa, a gente tem que estar sempre refletindo. Mas então Sendo por quê? crítico, né? Exatamente. Mas espera aí, se é só apertar o botão e que vai dar ler, vai dar dort, por que tem milhões de pessoas no mundo inteiro que fazem isso também, apertar, e nunca tiveram nada na vida? Tem uma que entra na empresa, faz 1 mês que está trabalhando e já é afastada porque já tem ler. O cara está inventando? Não, ele pode ter um déficit de aprendizagem, como o Emerson falou, ele pode ter um problema social, ele pode não odiar apertar aquele parafuso, e aí ele vai criar uma crença ali que ele está fazendo uma coisa horrível durante 8 horas, né? O outro vai adorar, o outro pode adorar apertar o parafuso. E o corpo ele tem essas variáveis possíveis, emocionais e Sim. ambientais, que vão estar sempre se interagindo. É como o Pedro falou, é dinâmico isso tudo. Isso. Então, uma solução de movimento que pode ser ótima em um momento, daqui a 1 minuto, dependendo da complexidade da tarefa, já pode não servir mais e pode aumentar o risco de lesão. Né? Na presença de fadiga, aquela solução ela é modificada. Isso que você falou da fábrica é muito interessante porque, né, porque todos não se machucam. Porque exatamente essa crítica, né, são essas limitações que modelos cinesiopatológicos eles têm. A literatura ela invalida a ideia de que, por exemplo, discinesia escapular causa dor no ombro. Porque a pessoa ela pode ter dor no ombro independente da posição da escápula. Mesma coisa para lombar, mesma coisa para o Ou joelho, mesma vice-versa. ou vice-versa, exatamente. Então, a ideia de que a gente possa encontrar associações é aquela famosa frase, não implica causalidade. A gente encontrar duas coisas que se parecem, que andam juntas, que se parecem, que faz sentido a gente pensar, não faz sentido a gente, ou melhor, não implica causalidade. Aí, por Galera, isso, fala, Pedro. não, pode nortear o Galera, pessoal. a gente tem que entender o seguinte. Eu sei que é duro. É duro a gente sair do padrão anatomopatológico. Afinal, a gente foi criado dentro dele. A gente aprendeu biomecânica, a gente aprendeu a ver cartilagem lesada, sabe? Mas comecem a ser críticos, como eu sempre falo para vocês. Minha intenção é sempre tirar vocês da caixa, né? Cara, todo mundo aqui atende aquele paciente de 90 anos de idade, que você vai olhar o exame de raio-x, não tem mais coluna. É só aquele fio borrado, branco, não tem mais definição nenhuma ali. Aquele paciente, ele tem dor no joelho, ele faz tudo com a coluna. Então, como você explica, né? Sim? Será que a vértebra é tão importante? Não estou falando que não é, pelo amor de Deus. Amanhã sai já no Instagram, todo mundo compartilhando que a Janaína diz que a O re, vértebra não precisaria existir. só o recorte ali, Entendeu? né? 10 A segundos. louca do Pilates falou que não precisa ter vértebra, entendeu?
Mas assim, desgastou, envelheceu e ele continua tendo função, porque ao longo da vida dele, ele foi praticando e melhorando as habilidades motoras de variabilidade motora dele. Que, como o Emerson disse, Pedro, oh meu Deus do céu. Cara, Cara, vai de Emerson mesmo que estamos é bem. mesmo? Então tá Pode bom. ir, Agora pode vai ir, sair tem Pedro. problema. Agora que você autorizou, vai Agora sair vai ser Pedro. Pedro. Então, olha só. E aí, cara, ele não fez nada que restringisse ele. Ele trabalhou muito bem a variabilidade motora, que é recalculada, como diz o Emerson, é reorganizada a cada frame de movimento, a cada. Se você pegar uma câmera e reduzir isso em câmera lentíssima, você vai ver que a organização ela é feita durante o movimento. E aí, Pedro, falei que agora ia sair? Já vamos emendar aqui. Então, o fato de corrigir no Pilates, no exercício físico, reduz as inúmeras possibilidades de variabilidade? Sim, sim, reduz. Ponto. Qualquer correção de movimento reduz reduz variabilidade em um momento. A grande questão da variabilidade é que é uma literatura que ela está sendo muito discutida agora, né? Da gente começar a olhar mais para a variabilidade do que para padrão de movimento, né? Para uma angulação ideal do joelho quando corre, uma posição do quadril. Então a literatura está buscando mais entender e estudar o fenômeno da variabilidade e como levar isso para a prática, né? Como traduzir isso para a prática, né? Tentar enxergar isso na prática. E que para mim também faz mais sentido do que a gente pensar em padrões ideais. Mas sim, correções, o que eu falo, normalmente eu falo nos meus cursos, que a maior mudança, na verdade, ela tem que ser no profissional, porque um dos grandes vetores de má informação, né, de informação desatualizada com a literatura e restrição de movimento é o profissional. Tá? Então, às vezes, o que uma pessoa com dor está precisando é aumentar a variabilidade, não diminuir a variabilidade, ou seja, ela não precisa trocar um padrão por outro padrão, que seria ideal, e esquecer qualquer outra forma de interagir. Ela não precisa, isso eu estou falando de maneira geral, mas por favor, cada caso é um caso, cada Não contexto é estamos um falando contexto. de movimentos aberrantes, de você deixar Isso, o cara cair de cabeça no chão, nada disso. exato, não, é porque também tem esse problema. Quando a gente começa a gente sempre, o nosso filtro ele se mantém, mas a gente tenta sempre enxergar o que é novo sempre. Então o que eu tenho que fazer? Eu não sei, porque quem vai dizer isso, na verdade, é o seu aluno, é o seu paciente. Tá? Não existe receita de bolo fora de modelos tradicionais. Isso é interessante. Tá? Fora do modelo anatômico patológico, do modelo cinésio, né? Da teoria dos A programas gente motores. está aprendendo agora a lidar, né, com essa relação Isso. contextual. Isso é O que eu de sempre um tempo falo para cá. exatamente, a gente tem que ficar cada vez mais proficiente em entender o contexto do nosso aluno. E o contexto não é só mecânico. Quando o paciente chega com dor, está chegando uma história ali, está chegando um caso ali. Né? Eu fiz uma live com o Liporace semana passada que, cara, é excelente, que cada dor é uma experiência única, individual. Por mais que a dor possa ser 8 para mim e 8 para você, o contexto por trás dessa dor, o que significa 8 para mim, é diferente do que significa 8 para você numa escala subjetiva. Isso ontem eu E, falei na última aula do lançamento do mini curtidor. Eu falei assim, é uma experiência, gente. Pensa numa experiência. Ir ao isso. restaurante é uma experiência, né? Que Dor, várias coisas vão influenciar, né? Dor Então, não é igual a lesão, ponto. Também não é uma associação que a gente tem que se manter. Então, quando a gente se livra um pouco dessas amarras, eu acho que fica mais fácil a gente começar a estudar e entender outras formas de abordar. Então, o que eu sempre falo também, quem vai dizer basicamente o que você deve fazer e como deve fazer é o seu paciente. Se a gente começar a escutar mais a história de vida dele, começar a escutar mais o sentido que ele dá para a dor dele, os desejos dele, as expectativas, as crenças que ele tem, porque isso já vai começar a formar um cenário contextual que, óbvio, o movimento é importante, a capacidade de movimentação dele é importante, o histórico de atividade física dele é importantíssimo, mas não é tudo.
Aí a gente começa a colocar a biomecânica dentro do modelo biopsicossocial como só mais um elemento, e não aquele pedestal que a biomecânica e a cinesiologia sempre esteve. Né? E não que ela tenha morrido também. Ela está Claro que ali. não, claro que não. Ela é muito relevante, mas para cada contexto ela vai ter uma relevância diferente. E o contexto não é simplesmente naquela avaliação inicial e depois de 3 meses que você vai. É no trato diário, né? É naquela empatia que você vai ter com o aluno, aquela troca de sinergia você com o aluno, é aquele papel que você vai dar para o aluno. Ele vai ser um papel mais passivo, médico-paciente, ou você vai dar voz para ele decidir sobre as suas estratégias, né? Sobre o que ele acha que é melhor para ele. Dificilmente a gente faz esse tipo de pergunta. Não, Então, eu falei isso ontem. A gente tem que alinhar a expectativa do paciente exato, é com o que dar ele um quer. papel mais ativo, porque o tratamento é dele, o movimento é dele, as capacidades são dele. A Exato, gente não tem todas as informações. exato. E E isso é enriquecedor e libertador, né, Emerson? A minha prof demais, de demais, faculdade, a minha prof da demais. universidade está falando que ela adorou o seu vídeo sobre Black Flick em 6 horas. Caramba, isso eu fiz há muito tempo. Isso foi os primórdios do resgate. É minha prof da Essa voltou lá universidade. atrás. Pô, que legal, que Resumindo, legal. corrigir menos, Não realizar o é, movimento. é pensar É, menos em correção. O problema da correção, quando a gente vai com esse raciocínio, cara, corrigir menos, já implica que a gente vai começar a procurar por erros, tá entendendo? já é a Então, se a ponta gente do está olhando o cepo que a gente movimento, está dando. exato, já é uma própria limitação. Se eu estou olhando o movimento, eu só estou olhando o que está errado, eu já vou pensar no que eu preciso corrigir. Se eu olho uma característica e já começo a falar que aquilo é uma disfunção, eu já dou uma conotação negativa para algum aspecto que eu identifiquei ali. Não que aquele movimento não possa ser modificado, mas esse tipo de discurso que eu acho que precisa ser revisitado tanto na educação física quanto na Mas fisioterapia. ele pode ser ressignificado, né, Emerson? Você pode pegar o cara que tem dor em flexionar o tronco e você pode colocar ele deitado, por exemplo, de lado, para você quebrar esse medo e evitação dele e pedir para ele realizar várias vezes, tirando o atrito ali do aparelho, colocando alguma coisa no chão, fazer um movimento de se enrolar e abrir. Você tá fazendo... E aí você pode até bater foto e mostrar para o cara, você está vendo que é o mesmo movimento? Né? Sim? E a gente está aprendendo a lidar com isso, né? De cada um à sua maneira, achando as suas soluções, enfim. A Nelson está aqui perguntando, deu um nó aqui. Não, e vai dar. Vai dar o E tempo todo. deixa eu tentar trazer alguns exemplos, mas que eu vi algumas perguntas que subiram aqui. Manda. A ideia da correção, eu vou tentar chamar menos de correção e mais em oportunidades de movimento, né? Vamos tentar. Se você identifica que o seu aluno ele tem uma grande tendência, está sempre, por exemplo, vai fazer um agachamento, vai fazer um movimento, ele está sempre explorando mais uma flexão de tronco, ou então está sempre explorando mais amplitude de movimento no joelho e explora menos no quadril, eu posso, né, independente se ele está sentindo dor ou não, mas vamos dizer que ele não tenha dor, tá? Eu posso muito bem pensar de uma maneira, pô, eu quero ver se ele tem capacidade de explorar movimento no quadril. Eu posso, em algum momento, pensar em alguma estratégia que ele não vai, que eu vou botar ele para fazer um movimento, mas que, dadas as condições do desenho do exercício que eu montei, não existe a possibilidade dele solucionar aquela tarefa explorando o joelho. Então, logo, eu já sabendo de biomecânica, de cinesiologia, se eu coloco um agachamento que eu restringo o movimento do joelho, para ele abaixar o centro de massa, ele vai ter que explorar outra articulação. Vai ter que explorar mais tornozelo, vai ter que explorar mais quadril. Aí eu vou ver como é que ele vai se movimentar em relação à relação lombar com quadril, se isso gera dor, né? Se tem alguma evitação ali, se ele consegue explorar, se ele consegue solucionar a tarefa, beleza, Ok. já me deu um aspecto interessante de que caso ele não conseguisse solucionar a tarefa mais, ele consegue solucionar, mas por qualquer motivo ele não explora, ele tem a capacidade. É diferente se ele não tem a capacidade. Eu não estou Sim. corrigindo nada, eu estou fazendo uma investigação geral ali. Tá? Isso vai depender do nível do aluno, enfim. E eu posso depois começar a treinar, começar a oferecer outras oportunidades que ele vai explorar mais o quadril, por exemplo. Uhum.
Eu faço isso no Pilates, Emerson, de uma forma... por exemplo, eu coloco um foco externo no exercício. Então, tem o circles, sabe? O one leg circle. Eu deito o Sim? paciente, pego um terabante, coloco embaixo, gero uma distensão naquele terabante por toda abaixo da sacroiliaca. Isso eu faço em pacientes que precisam de estabilidade da sacroiliaca, por exemplo. Ou que eu acho que precisa de estabilidade, ou porque eu vejo que não tem uma boa dissociação quando caminha, enfim. É Uhum. ruim falar dissociação, né? Porque a gente também tem as nossas crenças, né? Faz Enfim, parte da nossa. A gente foi educado assim, né? e aí eu ponho um terabante distendido ali embaixo da sacroiliaca e peço para ele fazer. Eu quero só o movimento da coxa femoral. Só que o que eu falo para ele? Eu falo, olha, eu restringi a tarefa. Você Sim. não pode deixar, tá? Esse terabante sair daqui. Se esse terabante sair daqui, você tá vendo que ele tá vindo no meu direcionamento, vai direto na cara da professora, né? E isso não vai ser bom para você. Eu brinco com ele. Então, assim, a gente vai restringindo. E aí, e tem mil maneiras de fazer isso, é só a gente pôr a cabeça para pensar, isso é cinesiologia, Sim. né, gente? Isso porque a gente, na verdade, a gente restringe o movimento, mas para aumentar a variabilidade, para que o E para sistema liberar encontre depois. exato, e para aí sim você integrar depois, a gente pode pensar dessa forma. Não é para Isso é. falar, pelo amor de Deus, não é para amanhã você chegar no estúdio de vocês, colocar o teraband embaixo, mandar o cara com o teraband Não, amarrado na bunda para casa, pelo amor não, de Deus. isso é muita prática. Aí entra também estudos de aprendizagem motora, estratégias de aprendizagem motora. Se quem quer estudar controle motor vai acabar enveredando para o lado da aprendizagem motor, porque isso acaba sendo uma forma, né? É aprendizagem baseada em restrições, que a gente Sim. restringe E existem para testes, né? guiar, né? Para guiar o sistema a encontrar uma nova solução motora. E existem testes validados cientificamente dinâmicos também, né, Pedro? Falei que você ia proibir liberar o Emerson e ia sair o Pedro. Existem testes dinâmicos específicos validados pela ciência que a gente pode estar aplicando dentro do nosso espaço de trabalho também, né? Sim, eu gosto de pensar que porque até os testes assim mais ditos funcionais eu exploro pouco eles da forma protocolar como deve ser. Eu posso me embasar neles, mas tem muitas questões, tem muitos movimentos que eu vou avaliar ali no tempo real e eu vou fazer, muitas das vezes eu vou modificar as minhas estratégias na própria sessão de treinamento, né? Uhum. Então tentei, não conseguiu, a avaliação imediata ali que eu fiz aqui, por exemplo, né, eu propus uma modificação de um exercício que poderia parecer muito simples, mas já houve um bloqueio da respiração, já houve uma sudorese Sim. excessiva, Passou a então capacidade. exatamente, né? Eu passei de algum limiar, então, pô, disparou dor, não que necessariamente colocar uma senhora para começar a fazer prancha seja a causa da dor, aquele movimento, enfim, mas é que aquele contexto ali disparou um sinal de alerta no sistema. Uhum. Então, eu quero controlar isso, mas eu ainda quero, de alguma forma, gerar uma exposição naquele contexto, porque eu quero, de fato, eu não quero fugir da dor, de fato. Se aquele meu aluno me permite e se ele confia no meu trabalho, porque, óbvio, eu preciso dele junto comigo. Eu posso fazer algumas modificações, facilitar, né, diminuir a demanda e começar a investigar. Por quê? Porque muitas das questões do tratamento da dor dentro de uma ótica mais contemporânea, é primeiro a gente fugir da ideia de que o músculo está forte, está fraco e a gente precisa fortalecer, né? Mas que o exercício é uma excelente estratégia para exposição gradual, para confrontar expectativas. Então, uma dor que aconteça ali num primeiro momento que você propõe um exercício novo, ela não significa que que eu descobri um mecanismo de um problema ou que aquela é a causa da dor ou que, enfim, tem alguma coisa errada ali que ele precise. Não, às vezes eu só preciso diminuir a demanda e vou deixando ver como o sistema ele vai se adaptando. Uhum. Como aquelas interações elas vão acontecendo à medida que o corpo do indivíduo já consegue controlar alguns aspectos do movimento, que ele já ganha confiança, que ele já entende que aquilo não é tão agressivo, para poder Ameaçador. chegar aonde eu queria, né, inicialmente. Então, é esse tipo de leitura
que eu acho que os profissionais eles precisam trabalhar mais na prática. Tá? É não ter medo da dor, é entender melhor a neurociência da dor, né? O que é a dor, que a dor ela é um fenômeno complexo, tal qual é o movimento. Sim. Ela Tal não qual é o depende de um indivíduo, né? fator, tal qual é o indivíduo, exato. A teoria da complexidade está aí para ensinar, para mostrar para a gente que a gente pode entender o movimento, entender o indivíduo como um sistema complexo. Aí vem um monte de conceitos que vai facilitar a nossa compreensão. Uhum. Um deles, por exemplo, um sistema complexo, ele não é linear. Ele é um sistema que eu não consigo explicar a partir de uma mesma entrada, né? Ou seja, uma mesma entrada no sistema, ele não vai ter o mesmo efeito em várias pessoas, em vários sistemas, e nem sempre da mesma forma no mesmo sistema. Então já começa a cair por terra aquela ideia de que existe postura certa e postura errada. Não faz sentido eu ter esse pensamento linear e reducionista, porque o sistema não se comporta dessa maneira. A Então, gente quer uma entender complexidade resposta, é né? muito interessante. Exato. E o nosso É, aluno, o nosso paciente, ele quer também uma resposta. ele espera da gente, né? Eu tô com dor aqui, você está com dor aqui porque o senhor tá muito tempo sem, o senhor fica muito tempo sentado. É simples, né, falar isso. E o cara Simples, vai ficar ponto. feliz, né? Pronto. Do que você Aí, correr, exato. né? Educar em Aí dor. entra aquela questão que a gente tem a tendência de procurar mecanismos, né, explicar mecanismos. Então, beleza, não pode ficar muito tempo sentado, você tem que fazer movimentos rotacionais. Levanta, você faz isso aqui, esse movimento aqui, para cá, sei lá, tantas vezes ao dia. Aí melhorou. Pô, legal que melhorou. Isso é muito bom melhorar. Diminuiu a dor, diminuiu o sintoma. Aí vem o profissional e começa a tentar explicar, viu? O seu problema era que a sua torácica, ela tinha uma restrição ali na altura de não sei o que, não sei o que, e você agora corrigiu esse teu problema. Uhum. A gente tem essa tendência na literatura também de ficar tentando explicar mecanismos. Mas aí seria verdade se realmente se todo mundo que ficar sentado, ou se essa mesma pessoa, em vários momentos da vida que levantasse e fizesse esse movimento, também ela fosse melhorar. É a história do parafuso, né? É a Todo história do mundo tem parafuso. o ler, né, no parafuso. Né? Então é Perfeito. esse tipo de pensamento que talvez é que não faça sentido. Tá? A própria ideia, cara, Pedro, qual é a melhor postura? Qual é a postura ideal? Né? Aí me mostra uma foto ali né, as pessoas paradas, sentadas ali de várias maneiras. Esse tipo de pergunta já não faz sentido mais para mim. Eu não consigo responder, não sei te dizer o que é uma postura ideal. Não sei te Eu costumo dizer. falar, tá confortável? Se tá É, confortável para a pessoa, se respeita. Conforto, equilíbrio, economia, tá. ponto. Mas já tá horrível. A questão não é mais procurar harmonia e simetria. A questão é procurar função. Tá funcional? Sim, exatamente, É difícil exatamente. engolir. Tem um monte de gente falando, gente, eu tô bugada, eu tô bugada, eu tô Tô bugada. Eu vendo, eu tô sei que é vendo. difícil. Eu sei que é difícil, gente. A gente aprendeu a vida inteira, só que mudou. E muda. E vai mudar sempre. Isso é o mais lindo. Não, não sei se vai ajudar ou se vai dificultar, mas em algum momento também da minha jornada eu também falei, caraca, buguei. Ah, eu bugo Porque várias vezes também. eu tenho uma característica que eu sou muito autodidata, né? Então, beleza, eu posso ouvir você falar, posso ouvir o professor falar, cara, mas eu vou correr atrás ali, mas, cara, de onde é que ele está tirando Ah, eu essa também tenho isso. informação? Então, eu vou pegar o artigo e vou ler. Então, quando eu comecei a ler esse tipo de assunto, eu falei, caraca, maluco, buguei, porque você entra naquele limbo, né? Que, cara, então aquilo que eu fazia não faz mais sentido, mas eu também não sei fazer É, agora. eu também não sei Eu fazer também nada não sei o que diferente. eu faço agora, né? Para onde é que Exato. eu vou? Eu te Então, entendo, Pedro. né? Então, beleza, a gente está aqui falando em uma hora de live. Vamos dizer que eu fiquei um ano ali, caramba, testando, conversando, lendo, tentando aplicar, testando com um aluno, testando com outro. Aí tinha aqueles alunos, né, que me conheciam de outra época, que gostavam do trabalho que eu fazia, não sei o É. quê, e eu estava parando de fazer aquilo. Aham. Né? E vinha para mim, mas por que que agora você fala que pode fazer e antes não? Cara, aí... Então realmente foi uma época de confrontos, mas que de certa forma hoje eu tenho muito mais liberdade como profissional para tomar decisões que façam mais sentido para o contexto do que eu tinha antes, que eu ficava simplesmente repetindo aquilo que me passavam ou aquilo que era simples, né, sedutor, aquela ideia. Mais O problema é tranquilo de quando você entender. falou, muitas das vezes eu não solucionava o problema.
Aí a Exatamente. gente tem a tendência de botar a culpa no aluno, que é ele que não fez o dever de casa, é ele que está com hábitos ruins, é ele que não sei o quê, porque, óbvio, aquilo que eu fiz faz sentido, né? Aquilo, eu sou o Eu detentor da sou, verdade. na Eu sou verdade, eu bom. O sou problema God, é ele. né? Se não O funcionou, porque o problema outro aluno ótimo. funcionou. Então, eu É, acho que a gente se descer um pouco também do pedestal exato. faz parte. Eu acho que é isso, é descer do pedestal, entender que muita coisa mudou, que muita coisa que já fez sentido hoje em dia não faz mais, e que muita coisa que nunca fez sentido agora começou a fazer. E a gente está nesse limbo, exatamente isso, né? Que a gente não sabe o que é a postura correta, mas a gente também já sabe que não existe postura ideal, e estamos propondo, somos curiosos, eu também sou muito Sim, autodidata como você, somos curiosos, apaixonados pelo movimento, que deu para ver o seu brilho no olho falando também. E assim, cara, hoje eu vivo para falar, não é assim, para falar mal de um método, sabe? É simplesmente para dizer, o método Pilates clássico foi desenvolvido e gera hipervigilância. O cara anda todo prestando atenção isso. se ele está com o abdômen contraído, se ele está gerando com um gestual bonito, ele está hipervigilante ali, porque ele acredita de fato, né, que se ele não tiver com o abdômen contraído, ele não pode pegar o filho dele no colo, ele deixa o filho dele cair, que a mulher jogou, porque não deu tempo dele contrair o abdômen, né? E aí ele vai ficando cada vez mais restrito o movimento. Então, eu acho que a saída para salvar o Pilates, de verdade, Pedro, Sim. por gostar do método Pilates, assim, porque eu acho que os vetores dos equipamentos, as camas, as macas, dão muitas possibilidades para a gente trabalhar com vetorizações diferentes, vetorizações livres, enfim, deixar o cara Sim. explorar, deixar ele mais solto, né? Coisa que, por exemplo, claro que cada exercício físico tem a sua propriedade específica. Diferente da musculação, que o cara fica ali na cadeira também, de uma certa forma, limitado, né? O Pilates, ele dá mais liberdade. Mas o contemporâneo, né? Porque o clássico, ele não permite, né, isso. Então, assim, Sim. na verdade, o que eu tento, e o povo do clássico me odeia, e aí e eu tenho muitos haters, Imagino. eles não admitem isso, né? Eles acham que é, tem que ser feito igual o Joseph falar, Pois é. sabe? E tudo bem, quem quiser usar o Pilates como filosofia, vai lá, usa como filosofia, assim como a yoga. Agora, hoje em dia, todo mundo põe um tapetinho debaixo do braço, fala que está indo fazer yoga, e é yoga. Virou um método de exercício, certo? Sim. E aí, são essas questões e essas crenças que eu falo para vocês, galera. É, vamos, vamos pensar um pouco mais fora da caixa. Vou até tirar aqui o comentário para a gente conversar, para a gente poder ver sua carinha. É pensar fora da caixa, é lembrar que a variabilidade motor é boa, que experienciar o corpo é muito bom. É estudar, né, Pedro? Não tem outro caminho. É ser curioso, é É estudar. estudar, acreditar quando a ciência diz alguma coisa, porque nós temos esse problema. Ah, eu sempre fiz a vida inteira e deu certo. Não, cara, a ciência agora falou que o que você fazia era placebo. E tudo bem, você melhorou um monte de gente com placebo. Só que agora você sabe que é placebo. Então, agora vamos mudar o nosso pensamento, né? E a gente descer do pedestal isso, dar 2 passinhos para trás, entender que a fisioterapia passa por esse momento e reaprender, né? Sim. O... eu também quero deixar uma coisa clara aqui, né, para quem acompanha o resgate, para quem está me conhecendo pela primeira vez. Eu sou muito entusiasta do Pilates, tá? Como atividade física, como promoção da saúde, eu acho muito válido, tá? É um método, é uma estratégia de movimento que tem as suas evidências de que é capaz de diminuir dor crônica, Uhum. né? Ah, eu só não gosto dos extremismos, que eu acho que já deu para ficar um tanto quanto claro aqui, né? Mas para que algumas pessoas, tá? Para que algum grupo especial, assim, para que alguma parte da população vai se beneficiar muito bem do Pilates,
Então, aquela ideia de que Pilates é melhor exercício, é melhor, vai fazer o quê? Vai fazer Pilates, que é mais seguro. Não, eu acho que não são esses argumentos que deveriam levar alguém a fazer Pilates. Mas Uhum. algumas pessoas podem ter mais benefícios pelo Pilates, dado algumas particularidades suas, de estilo de vida, né? Enfim, de momento da Gosta, tem vida. prazer, tem uma equipe bacana fazendo. Exatamente. Porque, primeiro, qualquer tipo de exercício, isso que é importante a gente ter em mente também, né? Que eu fiz a publicação essa semana sobre Pilates e a bicicleta, e realmente veio um pessoal que talvez não tenha entendido muito a proposta ali, né? A ideia é que eu não estou falando mal do Pilates. O fato de eu ter falado que o Pilates vai diminuir, o Pilates e a bicicleta ergométrica podem ter os mesmos benefícios na diminuição da dor, é muito positivo para o Pilates. Tá? Porque, por exemplo, eu não gosto de fazer pilates. Não adianta falar que se eu tiver com dor eu preciso fazer pilates, porque eu não vou fazer. Você vai aderir? Eu, Não vai. exatamente essa questão. Talvez o que seja mais importante é a aderência no longo prazo, é a prática regular de exercício físico no longo prazo. Somente se a gente estiver falando de dor crônica. E não é só qualquer exercício, mas tem que ter um, uma questão prazerosa por quem está fazendo, né? Tem que A ter gente um trabalha contexto por positivo. recompensa, né? Nosso sistema Exato, nervoso. exato, Se você não vê recompensa nenhuma, você acha chato o método, você vai obrigado, vai exato. ter que fazer para o resto da vida. Você, cara, você vai falar, eu prefiro a dor. E aí, nessa hora, a gente tem que deixar o cara livre, né, Pedro? Isso faz parte da gente escutar as vontades, escutar as preferências e levar isso em consideração. Então vai ter gente que eu vou falar, cara, vai fazer sua bicicleta, vai fazer seu pilates, porque faz parte do contexto. Então pilates é uma atividade, e o que é bom do pilates, né? Pilates, você precisa de um baixo custo, né, para investir nos equipamentos, não são muito caros, por isso que eu acho que ajudou muito a popularizar o Pilates, que hoje talvez já tenha sido mais fácil encontrar, mas você encontra muito Pilates ou equipamentos ou profissionais que trabalham com Pilates porque tem uma barreira de entrada muito baixa, né? O Isso é investimento é bom, o baixo. investimento é baixo, e um final de semana você já consegue começar a colocar em prática, e isso é bom porque gera mais oportunidades de pessoas se movimentarem numa sociedade Necessário, muito exatamente. sedentária. Então eu gosto de quem trabalha com Pilates e tem uma visão neutra, consegue entender isso e não é torcedor do método simplesmente porque é o seu ganha-pão, sabe? Eu não estou falando mal do Pilates, a ideia não é essa. Nem eu vivo de Eu tenho Pilates, né? certeza. Eu tenho certeza que você não está. Eu vi alguns comentários, algumas postagens que você fez, que alguma coisa relacionada à correção, que alguém falou, pô, mas aí se me tiram a correção, então o que que o aluno vai, o que que eu vou fazer, sabe? Então quer dizer que meu trabalho não tem validade, mas cara, é o tipo de pensamento que não faz sentido nenhum, sabe? Pedro, teve uma pessoa que fez um comentário assim, agora a modinha é não corrigir mais no Pilates. Isso não é modinha, isso é ciência, gente. Pode ter sido um desses que eu li. A moda não corrigir. Então, se o seu trabalho como profissional do movimento é simplesmente ficar corrigindo, cara, eu vou dizer assim, em algum momento você vai acabar ficando para trás, sabe? Em algum momento você vai ficar. Porque o que que acontece? O que acaba norteando, muitas das vezes, a motivação do aluno por determinado, né, do aluno paciente, por determinada estratégia motora ou outra, por determinada prática de exercício ou outra, são as grandes mídias, né, são os médicos, não sei o que. Quando esse tipo de informação, né, abordagens mais modernas de dor, de movimento, chegarem na grande mídia, eu tenho expectativas positivas de que a gente vai ter grandes transformações nas nossas áreas a respeito de. Cara, enfim, vão ser novas Incluindo coisas que vão ser. falando em, incluindo falando em cursos de saúde pública, né, Pedro? Exatamente. A gente Eu está tenho indo muito, expectativas muito muito boa. positivas em relação a quando esse tipo de discussão chegar na grande mídia, e já chega, tá bom? Outro Tá, dia eu gente. vi alguma coisa, uma grande revista, um grande jornal falando em relação à postura sentada, que não existe isso, e, cara, é uma discussão muito boa. E isso vai chegar. Então, assim, já existe um movimento no mercado por um reposicionamento dos profissionais, porque a literatura está aí, ela está se atualizando, tem grandes profissionais que já estão.
né, produzindo, profissionais aqui no Brasil, lá fora, que estão produzindo grandes discussões, novas estratégias de abordar uma pessoa com dor, uma pessoa com questões de movimento, e fugindo desse estigma do certo ou errado, do movimento, da correção, não sei o quê, que, assim, para mim é ótimo, porque é algo que eu gosto e faz sentido. Acho que para você também faz sentido, você já consegue Perfeito. enxergar o movimento dessa forma, Uhum. mas principalmente para quem está saindo da faculdade, porque até essa informação chegar na faculdade vai demorar muito mais, vai durar mais uns 30 anos, por exemplo, porque é Aí a assim gente que vai ter funciona. que ter um pouco de paciência, porque do mesmo jeito que a gente está aprendendo, os nossos professores também estão aprendendo, né? Assim, Também estão aprendendo. Então, a pessoa que está saindo da faculdade e já conseguir, está acompanhando essa live, está conseguindo chegar a esse tipo de conhecimento, esses autores, né, que a gente traz aqui, que, né, o seu curso, o meu curso, que a gente está sempre discutindo, eu acho que eles estão numa sinergia interessante. Então, ter acesso a essa informação é muito importante para você decidir se faz sentido ou não para a não, sua eu rotina acho que o profissional do cara sai futuro. muito na frente, né? Se é um cara que pretende atuar de verdade, alinhado com ciência, e colocar a cabeça para dormir tranquilo à noite, né? Olha, eu estou fazendo o que eu Sim, melhor posso pela minha profissão. Cara, ele está nessa live hoje, ele está num curso meu, ele está num curso seu, que aliás são excelentes os cursos do Pedro. obrigado. São difíceis, ele buga a nossa cabeça. Mas eu garanto para você, se comprar o livro do Latache, é muito mais bugador. Isso que eu ia falar, põe abaixo não. O Latache é bugador. Ele tenta, o Pedro ele consegue melhorar, digamos, em 1% que o Latache. Porque é difícil, gente, não adianta. A gente tem que entender que nós somos profissionais de nível superior e tem que estudar, não adianta, sabe? E é para sempre. Eu canso de dizer isso para eles. Tem que sentar a bunda, Pedro, e estudar. Concorda comigo? Não é Estudar. fácil. Não é a receita do bolo todo dia. Não, não me desfazendo de nenhum padeiro, mas que vai lá, põe tanto de trigo, põe tanto de alguma coisa. É diferente. E isso faz você se obrigar a estar sempre atualizado. Não tem como. O que É, mais que eu? Tenho 30 anos, estou fazendo 31 anos de formada. Estou tendo que apagar um monte de coisa. Porque tem isso, se a gente também não tirar as nossas crenças, não adianta nada. exato. Começa, exato. Acho que o ponto é esse, tem que começar por a gente. Exato. Querido, deixa eu abrir aqui. Foi o máximo, fazia muito tempo que eu te admiro demais, tá? Obrigado. Então, assim, só deixando claro, deixa eu fechar aqui de novo. Nós não estamos falando mal do método Pilates, De nós forma simplesmente alguma. estamos falando que o Pilates é um método que pode oferecer grandes oportunidades para a gente, desde que ele deixe de ser engessado, desde que ele não tenha estabilização segmentar, que ele pare com essa coisa de querer estabilizar tudo, né? Tirar o movimento de tudo para melhorar a flexão do dedo. Isso não faz sentido, né? Diante de num momento da ciência que a gente tem que trabalhar pensando em tarefas, pensando em variabilidades motoras, em social, ambiental, né? A gente só está deixando claro que o quanto a ciência tem trazido de coisas para a gente melhorar o Pilates, né? Não é para matar o Pilates, é para melhorar o Não, de forma Pilates, para alguma. deixar ele mais interessante, né? A sociedade precisa que o Pilates continue. Tá? A Sim. gente vive numa sociedade sedentária que precisam o Pilates como opção de movimento. Tá? Isso é Sim. muito importante. E é importante também, eu acho até que é importante essa crença que a população tem, Emerson, de que Pilates é mais fácil. Eu vou fazer Pilates que é mais fácil do que ir para musculação. Mas deixa. Nada. Melhor eles acharem isso do que eles não irem nem para musculação e Nem para um, nem nem para para o outro. nem o Pilates, entendeu? E no Pilates a gente tem formas também de dar uma boa demanda ali devido à capacidade do indivíduo, Eu sei, eu sei. né? E exercitar ele bem e ele achar que está só alongando, se balançando e está tudo certo, entendeu? O importante é que ele se mova, que a gente Isso. deixe ele mais livre, né? Obviamente, dentro do contexto, sem permitir nenhum movimento aberrante da coluna, enfim, não colocar o cara pendurado no lustre, no meio do Cadillac, Sim. né? Dentro de todo um contexto. Deixa o cara se mexer, sabe?
Ele vai fazer um spine stretch, deixa ele explorar o spine stretch, deixa ele voltar, deixa ele ir com a mão para cima, com a mão para baixo. Ele precisa explorar esse movimento, né? Pedro? Não, ainda só para. Não, pode E eu ainda acho concluir. que a gente precisa também pensar em dar mais autonomia, né? A gente quer que ele se mova, mas na verdade o que eu quero é que ele não dependa de mim para se mover. Porque essa é a Eu grande ideia quero final, né? A ideia final que é ele que ele tenha até autonomia. saia, que ele vai explorar. Pô, beleza, começou no Pilates, mas agora já está fazendo caminhada, já está fazendo trilha, já está correndo, já foi para natação. Exatamente, eu quero que ele seja crítico em relação às suas capacidades, explore de maneira com autonomia o movimento. Exato. Lindão, quero dizer que sou fã do seu trabalho, gosto muito do seu trabalho, acompanho bastante sua página, gostaria de acompanhar mais. Sigam o Pedro Emerson. Olha, eu falei que você ia liberar o Emerson, ia sair Agora foi o nome todo. Sigam o Resgate do Movimento. Vocês vão aprender bastante por ali, tá? O Emerson tem os cursos dele, de controle motor. Então, assim, acho que muita gente tem que aprimorar o conhecimento de controle motor bastante, porque o que a gente tem é conhecimento de 100 anos atrás. Do mesmo jeito que a gente tem que se atualizar com dor, os nossos últimos conhecimentos de dor eram de 1600, cara. Né? A gente estava falando de Descartes ainda. Então, então vamos seguir gente séria, gente que não é tendenciosa, gente que só quer trazer a verdade, sabe? E tem muita gente bacana fazendo isso. Tem o próprio Léo Ávila, né? Que traz muito conhecimento. Tem tanta gente boa hoje em Tem dia. muita gente boa. Tem muita gente boa. E o Brasil é um celeiro de grandes profissionais do movimento. Sim. Né? Então, assim, vamos explorar esses profissionais que a gente tem aqui, acompanhar, enfim, pode comprar o curso, compra livro, estuda, seja crítico, principalmente, né, Pedro? E, sim, sim. sobretudo, para de ficar criticando o amigo, não perde tempo com essa coisa, gente. Vamos se unir, que unido a gente é mais forte, sabe? Vamos ser mais equilibrados. Se teu colega está fazendo uma coisa que você não concorda, no momento certo ele vai entender, na hora certa, sabe? Ai, tá fazendo um desserviço. Bem, uma hora, né? Vamos focar no que interessa pra gente enquanto profissão. Emerson, quero que você se despeça aí do meu pessoal, já agradecendo. E espero que a gente faça mais lives. Pô, com certeza. Acho que as lives são sempre interessantes para dar mais assunto para as outras lives também em algum outro momento, né? Que a gente nunca tem nunca teria, né? A capacidade de abordar ou me aprofundar muito em tudo aquilo que eu gostaria de dizer aqui. E eu sei que você também não. Mas, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado a todos que assistiram, que mandaram perguntas. Quero aproveitar também para parabenizar todo o trabalho que você vem desenvolvendo, essa questão crítica em relação ao seu trabalho. Eu sei que não, em relação ao seu trabalho Pilates, né? Eu sei que não é um papel fácil que você se colocou. Eu imagino o quanto de tapa você deve estar tomando, ou já deve ter tomado. Mas eu acho que esse tipo de atitude que a gente precisa fazer para gerar alguma... E não é simplesmente por modinha, né? Para gerar alguma mudança no futuro. Não é modinha, é simplesmente porque você começou a fazer as suas críticas e trouxe aspectos que eu sei que para o Pilates vão ser muito bons. Eu que trabalhei com Pilates há anos atrás, olha só quanto tempo eu demorei para encontrar alguém que traria esse discurso, né? Que estaria se aproximando mais de tópicos mais modernos. Então, parabéns, tá? Parabéns. Eu que parei de te seguir lá na época do Facebook, pode ter certeza que eu vou acompanhar mais de perto as discussões que você traz. E para quem se interessou, tá? Pelos temas que eu trouxe, pela linguagem, viu o pessoal falando alguma coisa relacionada a isso, tá? Por esses assuntos, e não conhece meu trabalho, o Resgate, começa seguindo. Você pode vir falar comigo na inbox, que eu posso te dar um direcionamento de onde começar de uma maneira mais fácil, que faz sentido, com alguns textos que talvez sejam mais digeríveis. Tá? Eu tenho meu curso que eu tento realmente simplificar essas questões mais baseadas em controle motor de uma maneira que a gente consiga traduzir para a prática, porque
o que é interessante, só para fechar, é muita informação, parece ser muito complicado, mas na hora que a gente leva para a prática não é tanto assim, Sim, sim, sim. tá? Não é tão complicado assim. E depois com prática a gente vai ficando cada vez melhor em enxergar algumas coisas que antes a gente não conseguia, tá? Então fiquem livres para mandar qualquer pergunta para mim via inbox depois da live amanhã. É com muito prazer que eu gosto de conversar com vocês. Podem criticar, podem elogiar, fiquem à vontade, que são oportunidades para mim também de conhecimento e de crescimento. Sim. Tá bom, Janaína? Muito obrigado mais uma vez pelo Pedro, eu que convite e até uma agradeço. próxima. Até uma próxima. Um beijo grande. Uma boa noite para você e para Boa todos noite. vocês, galera. Beijo. Tchau, 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 Pedro. Tchau, tchau.